Boa tarde. O meu nome, né? Eu me chamo Brena Kessia Moraes da Silva. Faço o terceiro semestre de Administração Pública. E hoje, né? Eu vim trazer um questionamento que a professora Vilma Cavalcante trouxe pra gente, né? Da turma de instituições do direito público e privado, né? E confesso que me senti até honrada, porque eu descobri que ao longo da história, né, inúmeros filósofos, juristas e cientistas sociais, eles se empenharam nessa árdua tarefa de definir qual seria a função social do direito. Advogados, juízes, promotores, operadores do direito, de forma geral, né? Um dia também foram questionados, né? E agora chegou a minha vez de ser desafiada a responder este questionamento, né? Para que serve o direito público e a administração pública? Kant, ele afirmou que os juristas ainda buscavam a acepção válida para o conceito do direito e a sua função. Essa constatação segue vigente nos dias atuais. Eu vou começar falando, né, de para que serve o direito. Pois bem, né? Embora tenhamos registrado ao longo da história, né, esses esforços grandes, né, de grandes juristas como Kelsen, Bobbio, Reale, né, que quando eu fui estudar sobre o assunto, né, para responder essa questão, eles que me ajudaram, né, foi o conceito desses juristas que me ajudaram a formar a minha concepção. E algumas dúvidas foram levantadas, né, quando eu fui pesquisar, porque para responder este questionamento, eu também me fiz, né, outros questionamentos, né? Por exemplo, né, poderíamos viver segundo nossas tendências naturais, guiados tão somente por esses instintos, agiríamos como seres humanos, na ausência de marcos limitadores de nosso comportamento? Verdadeiramente, necessitamos seguir as normas? O direito, ele tem o poder de mudar a mente das pessoas, produzindo um impacto cognitivo e biológico? O direito, ele nos faz pessoas melhores, né? Esses juristas, eles me ajudaram a ter esses outros questionamentos, né? E com base nisso, me veio uma cena, né? Como assim, Breno? Uma cena, né? Vou dar um exemplo. Eu, Brena, né? Hoje com 20 anos de idade, estudo, faço faculdade, trabalho, tenho namorado, tenho minha vida pessoal, né? Então, ao meio de tudo isso, é uma correria a minha vida. Tenho que ralar muito, né? E penso muito no meu futuro, né? E para conseguir minhas coisas, né? Para conseguir a minha independência. E de repente, né? Um exemplo, né? Eu junto dinheiro, né? Compro minhas coisas, meus móveis, meus eletrônicos. E de repente sou assaltada. Hoje, né? Sabendo que existe a justiça, de certa forma, eu ficaria mais calma, né? Entre aspas, né? Porque eu saberia a quem recorrer. Embora não seja 100% válida, né? 100% eficaz, né? Mas eu sei que eu posso recorrer à justiça, né? Para recuperar os meus bens. E é isso, né? Então, se não houvesse a justiça, se não houvesse o direito, né? O meu direito, como que a sociedade ela iria conseguir viver, né? Porque se hoje, né? Se existem as leis, se existem as normas, se existem os direitos, né, de cada cidadão, a sociedade está como está, né? Violência, entre outras coisas ruins que acontecem, né? Que pessoas de má fé fazem, né? Se ainda assim existe pessoas de má fé existindo o direito, imagino eu como seria a sociedade se não existisse. Então,
o direito, ele serve para regular a vida em sociedade, por meio dos estabelecimentos de regras vigentes em uma determinada região, país, estado, município. E como os indivíduos daquela região, eles deverão se comportar de modo a permitir uma convivência mais harmoniosa e pacífica entre os habitantes daquela região. Onde eu moro, né, tem um açude. E esse açude não é permitida a pesca e nem o banho. Por quê, né? Porque ele é para a sociedade, ele serve para a sociedade, né? A água que nós utilizamos vem dele, né? Então, existe regra, existe uma norma que proíbe as pessoas a terem acesso à pesca e ao banho, para não sujar a água, né? Para não contaminar e isso. Então, se não existissem as regras, a população ela não poderia desfrutar desta água potável. Então, a regra, ela serve justamente para isso, né? As regras, o direito, ele serve para impor regras, para regular a nossa vida. O direito, o ordenamento jurídico, ele é representado pelo conjunto das leis e práticas cotidianas, que tem a finalidade de colocar um mínimo de ordem nas relações humanas. Porque em relação a esse açude, né, é uma ordem mínima, mas é uma ordem que está presente na nossa vida, né? Agora falando da administração pública. É um conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado que procura satisfazer as necessidades da sociedade, tais como educação, cultura, segurança, saúde, dentre outras áreas. Em outras palavras, a administração pública é a gestão dos interesses públicos por meio da prestação de serviços públicos. Em síntese, né? Pode defini-la como sendo o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas, tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. A administração pública, ela tem como objetivo trabalhar em favor do interesse público e dos direitos e interesses do cidadão que administra. Ou seja, né, nela estão duas atividades distintas, como a superior, de planejar, e a inferior, de executar. Administrar significa não só prestar serviço, executá-lo como igualmente dirigir, governar, exercer à vontade com o objetivo de obter um resultado útil e que até em sentido vulgar. Administrar quer dizer traçar programa de ação e executá-lo. No sistema governamental, né, quando eu com base no que eu estudei, já estudei no que base com que eu fui estudar, né, acrescentar o meu conhecimento, eu percebi, né, que o direito governamental ele é dividido em 4 espécies na administração pública. A administração pública federal, que é representada pela União, e tem a finalidade e o dever de administrar os interesses. A administração pública do Distrito Federal, que ela é representada pelo Distrito Federal, né? E tem a finalidade, ou seja, ela serve para atender os interesses da população ali residente e de ser responsável, né, pelo recebimento de representações diplomáticas ao Brasil, quando tem em vista satisfazer os interesses da população de seu limite territorial e geográfico, como o Estado. Membro local, dentre dos limites territoriais do município. Agora, terceiro. Administração pública estadual. Ela promove todas as iniciativas para satisfazer os interesses da população de seu limite territorial e geográfico, como o Estado. Aí, por último, né, e não menos importante, a administração pública municipal. Ela zela
pelos interesses da população local, dentro dos limites territoriais do município. Essa, né, foi o meu vídeo, minha pequena apresentação, né? Me senti muito honrada quando fui questionada. Na verdade, eu me senti honrada quando eu fui pesquisar, né? De hoje, né, universitária, ser questionada, né? Assim como muitos grandes grandes cientistas, juristas foram, né? E eu aqui, né, em terceiro semestre de administração pública, né? Também tendo a honra de ser questionada também, né? Então é isso. Muito obrigada. Boa tarde.